Bom dia a todos, meu nome é Bruna. O nosso podcast de hoje terá como tema principal o papel feminino na Mesopotâmia. Os legados culturais deixados ao mundo contemporâneo pelas civilizações que viveram na Mesopotâmia são muitos e significativos. Alguns exemplos desses legados são a invenção da roda, das cidades, da escrita e do primeiro código de leis da história da humanidade. Documentos históricos do período da civilização mesopotâmica, que remontam a 3.500 anos antes de Cristo, chamaram nossa atenção para as características das mulheres que viveram naquele período na Mesopotâmia. Perceberemos que várias características das mulheres da antiguidade estão presentes nas mulheres do Oriente Médio atual. Estudiosos do século XX, especialistas nas civilizações da Mesopotâmia, encontraram diversos documentos históricos da antiguidade que demonstram como as mulheres mesopotâmicas se vestiam. Além disso, ressaltaram as diferentes formas de se vestir entre as mulheres, demonstrando as diferenças sociais presentes naquela civilização. Nas ruas das cidades-estados da Mesopotâmia, poderiam ser encontradas mulheres usando vestidos longos até os pés, com véus cobrindo seus rostos. Essa tradição é encontrada na atualidade do Oriente Médio. Na antiguidade, existiam mulheres que não cobriam o rosto. As escravas, criadas e prostitutas eram proibidas de cobrir seus rostos. Se o fizessem, seriam duramente castigadas com chibatadas. As diferenças sociais eram ressaltadas nos modos de se vestir. A grande maioria das mulheres na Mesopotâmia não tinham muita escolha, ou seja, ou se casavam ou tornavam-se concubinas. O que são concubinas? Mulher que vive maritalmente com uma pessoa sem estar com ela casada. Outra escolha era tornar-se sacerdotisa e dedicar sua vida à religião. Agora eu vou passar para o Matias. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Continuando o que Bruno ia falar, as mulheres faziam trabalhos domésticos e podiam assumir o papel de seus maridos na sua ausência. Tinham que cuidar das pessoas ao seu redor, como filhos, maridos e servos. Eram bem tratadas e tinham direitos, porém não iguais aos dos homens. Existiam rainhas, mas naquela época chamadas de faraós, porém não tinham tanto poder. Inclusive, uma dessas rainhas foi uma mulher muito importante para a história da Mesopotâmia. Próximo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eduardo e eu estou aqui para completar o que Bruno e Matias falaram. As mulheres na Mesopotâmia tinham seus direitos garantidos, apesar de serem direitos menores do que o dos homens, por conta do Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é conhecido como o primeiro código de leis da humanidade. Nele, o direito das mulheres eram garantidos, porém, os direitos eram inferiores aos dos homens. E se comparado com hoje em dia, isso não acontece. Os direitos das mulheres são iguais perante a lei ao do homem. E mesmo sendo uma sociedade atual patriarcalista e machista, isso vem melhorando muito com o tempo. As mulheres têm mostrado mais a sua participação na política, na sociedade, no trabalho, em tudo. Então, elas mostram que elas têm as mesmas capacidades dos homens. Não existe diferença. E elas estão fazendo isso com o movimento feminista para acabar com a ideia de que os homens sempre foram superiores às mulheres, porque isso não é verdade. E as mulheres merecem tanto respeito quanto os homens. Na sociedade, seja perante as leis, seja em todo lugar. E é isso. Muito obrigado por assistir até o final e até a próxima.